relator. Vigésima oitava sessão ordinária, realizada hoje, dia 5 de outubro de 2020. Boa noite a todos. Solicito, senhor secretário, que proceda à verificação de presença. Obrigado. Elias dos Santos, Fábio Aparecido Ludovico Filete, Chicão do Açougue, Guilherme de Souza Campos, Jefferson Luiz da Silva, Luciano da Saúde, Luiz Zanco Neto, Luiz Carlos Nogueira, Natalino Tony Silva, Rodrigo Falsetti, Tomás de Oliveira Cabeanha. Havendo o número regimental, declaro aberta a 28ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao novo vereador, pastor Elias, que proceda à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos, a todas que nos assistem através da rede social. Hoje eu gostaria de deixar uns salmos para nossa meditação e para a abertura dessa sessão. É o Salmo de Davi. O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Ele envia socorro desde o santuário e te sustenta desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todos os desígnios. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus alvoraremos pendões. Satisfaça ao Senhor todas as suas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o virá desde o seu santo céu e com a sua força salvadora dará a sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salmo de Davi, palavra do Senhor. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da matéria constante expediente. Projeto de Lei 59 de 2020, estima-se a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2021. Sala Ulisses Guimarães, 30 de setembro de 2020. Em pauta por 20 dias, nos termos do parágrafo 2 do artigo 210 do Regimento Interno da Câmara, para que os senhores vereadores, se assim desejarem, oferecerem emendas. Em seguida, encaminhe-se à Comissão de Finanças e Orçamento para emissão de parecer. Sala Ulisses Guimarães, 5 de setembro de 2020. Vereador Rodrigo Falsetti, presidente. Corrigindo, Sala Ulisses Guimarães, 5 de outubro de 2020. Projeto de Lei 60 de 2020, autor Guilherme de Souza Campos, dispõe sobre a denominação de Adelino Pereira, Rua 1, localizada no residencial Terras da Cachoeira. Sala Ulisses Guimarães, 1º de outubro de 2020, vereador Guilherme de Souza Campos. O referido projeto será encaminhado às comissões competentes da Casa. Projeto de Lei 61 de 2020, autor Guilherme de Souza Campos, dispõe sobre a denominação de Ermelinda Brunelli Piperina, a Rua 2, localizada no residencial Terras da Cachoeira. Sala Ulisses Guimarães, 22 de outubro de 2020. O referido projeto será encaminhado às comissões competentes da Casa. Projeto de Lei 62 de 2020, de autor Guilherme de Souza Campos, dispõe sobre a denominação de Moacir Gardinali, a Rua 3, localizada no residencial Terras da Cachoeira. Sala Ulisses Guimarães, 20 de outubro de 2020, vereador Guilherme de Souza Campos. O referido projeto será encaminhado às comissões competentes da Casa.
Projeto de Lei 63 de 2020, autor Guilherme de Souza Campos, dispõe sobre a denominação de Homero Firmo Martins, a Rua 4, localizada no residencial Terras da Cachoeira. Sala Ulisses Guimarães, 2 de outubro de 2020, Guilherme de Souza Campos. O referido projeto será encaminhado às comissões competentes da Casa. Parte vereador Luiz Anco Neto. Tá sem som. Pediria um minuto de silêncio pelo falecimento do doutor pediatra Fábio lá de Martinho Prado e pelos demais que, infelizmente, Pedido do vereador Luiz Anco Regimental, solicito que seja observado. Em nome do pediatra Fábio Reis e a todos aí que faleceram. Fábio Pesse. Requerimento número 367 de 2020, assunto requer informações ao excelentíssimo senhor prefeito municipal sobre a ampliação da capacidade dos templos religiosos durante as celebrações. Sala Ulisses Guimarães, 29 de setembro de 2020, vereador Jefferson Luiz da Silva. Em discussão. Encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores foram favoráveis, queiram permanecer como se encontram. Desfavoráveis que se manifestem. Aprovado. Requerimento número 368 de 2020, assunto propõe inserção em ata de voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor José Batista Lira. Sala Ulisses Guimarães, 1º de outubro de 2020, vereador Luciano Firmino Vieira. Questão de ordem, vereador Luciano Firmino Vieira. Pedido de Vossa Senhoria Regimental, solicito ao senhor secretário que leia na íntegra. Senhor presidente, recentemente ocorreu a triste notícia do passamento do senhor José Batista de Lira, pessoa honesta, trabalhadora, cujo acontecimento consternou a todos aqueles que tiveram o privilégio de desfrutar de sua sincera e fraterna amizade, onde a lacuna deixada raramente será reparada. No intuito de registrar nos anais desta Casa de Leis, justa homenagem, póstuma a externar nossas condolências aos familiares, parentes e amigos, requeiro nos termos regimentais de costume, seja inserido nos anais deste Parlamento guaçuano, voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor José Batista de Lira, dando-se ciência do inteiro teor desta propositura, a digna família enlutada. Sala Ulisses Guimarães, 1º de outubro de 2020, vereador Luciano Firmino Vieira. Esta presidência defere o presente requerimento e determinará sua remessa à família enlutada. Requerimento número 369 de 2020, assunto requer informações ao chefe do Executivo Municipal sobre a implantação da iluminação pública em trecho que especifica da Avenida José Rodrigues Neto, Jardim Santa Terezinha 2. Sala Ulisses Guimarães, 29 de setembro de 2020, vereador Fábio Aparecido Ludovico Filete. Em discussão. Encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores foram favoráveis, queiram permanecer como se encontram. Desfavoráveis que se manifestem. Aprovado. Requerimento número 370 de 2020, assunto requer informações ao excelentíssimo senhor prefeito municipal sobre os autos do processo administrativo número 30.064/2020. Sala Ulisses Guimarães, 30 de outubro de 2020, vereador Luiz Carlos Nogueira. Em discussão.
Encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que foram favoráveis, queiram permanecer como se encontram. Os desfavoráveis que se manifestem. Aprovado. Requerimento número 371 de 2020, assunto propõe inserção em ata de voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor João Zanetti. Sala Ulisses Guimarães, 5 de outubro de 2020, vereador Luiz Zanco Neto. Esta presidência defere o presente requerimento e determinará sua remessa à família lutada. Requerimento número 372 de 2020, assunto propõe inserção em ata de voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Maria Aparecida Tavaglia. Sala Ulisses Guimarães, 5 de outubro de 2020, vereador Luiz Zanco Neto. Em discussão. Esta presidência defere o presente requerimento e determinará sua remessa à família lutada. Satisfeitas as exigências regimentais, defiro as indicações apresentadas pelos senhores vereadores, determinarei a Secretaria da Câmara posterior remessa das mesmas ao excelentíssimo chefe executivo municipal. Essa presidência tem a satisfação de comunicar à Casa que no próximo dia 12 de outubro de 2020 estará comemorando mais uma data natalícia do nobre vereador Guilherme de Souza Campos, para a qual solicito uma salva de palmas. Muito bem, parabéns. Esgotada a matéria constante do expediente, passamos à ordem do dia. Em discussão única, o projeto de lei número 55/2020, de autoria do vereador Guilherme de Souza Campos, que dispõe sobre o tempo de atendimento presencial pelas empresas concessionárias ou permissionárias do Serviço Público de Água, Esgoto, Saneamento, Energia Elétrica, Internet e Telefonia Fixa, com a emenda número 1. Em discussão. Se há discussão em votação, salvo a emenda número 1, os senhores vereadores que forem favoráveis, queiram permanecer como se encontram. Os desfavoráveis que se manifestem. Aprovado. Em votação, a emenda número 01. Os senhores vereadores que foram favoráveis, queiram permanecer como se encontram. Os desfavoráveis que se manifestem. Aprovado. Declaração de voto, vereador Guilherme de Souza Campos. Senhor presidente, nobres pares e população que nos acompanha através do YouTube da Câmara Municipal, o meu boa noite a todos e a todas. Senhor presidente, eu apresentei esse projeto e que foi votado favoravelmente na noite de hoje, porque eu tenho recebido inúmeras reclamações de pessoas que estão sendo, assim, eu diria, desrespeitadas com a demora no atendimento em alguns locais, em algumas concessionárias da nossa cidade. Quero falar mais precisamente nesse caso, por exemplo, da Electro, né? Tem pessoas lá, o contribuinte, tem casos onde o atendimento à pessoa lá presencialmente está demorando mais de 2 horas. Então isso não pode continuar acontecendo na nossa cidade de Mogi Guaçu. Então tem muita gente reclamando nesse sentido. E eu acredito que para todos os vereadores também tem chegado essas reclamações e por isso todos também votaram favoráveis nesse projeto na noite de hoje. Então eu acho importante, senhor presidente, eu tinha dúvidas com relação à constitucionalidade desse projeto, porque são concessionárias que pertencem ao Estado, ao governo federal, enfim. Mas, senhor presidente, a lei orgânica do município, ela no artigo 7, ela fala: a autonomia do município exprime-se fundamentalmente no poder de editar e executar as leis sobre a matéria de interesse local e de sua exclusiva competência. Artigo 8º. Compete ao município, no exercício de sua autonomia, legislar sobre tudo quanto respeite o interesse local, tendo como objetivo o pleno desenvolvimento de suas funções sociais e a garantia do bem-estar de seus habitantes, cabendo-lhe privativamente, entre outras, as seguintes atribuições. Eu acho que é um projeto importante que vai obrigar essas concessionárias a prestarem um atendimento digno à população de Mogi Guaçu, aos contribuintes de Mogi Guaçu,
que são, na maioria das vezes, desrespeitados, tendo atendimentos ali que demoram horas. Eu acredito que o atendimento aqui, que fala a lei, que é um atendimento razoável, médio, considerável, seja o de 15 minutos, e não muito mais do que isso. Então é uma lei importante, onde nós vamos obrigar as concessionárias a prestarem esse atendimento mais eficiente para a população, que não pode ficar ali por horas esperando atendimento, até porque a população tem mais afazeres para fazer também. Então eu agradeço a votação dos meus colegas que votaram unânimes nesse projeto importante para a população de Mogi Guaçu. Meu muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Guilherme de Souza Campos. Continuando em discussão única, o projeto de lei número 57/2020, de autoria do vereador Jefferson Luiz da Silva, que dispõe sobre a denominação de João Batista Brito, a rua 17, localizado no loteamento Jardim Nova Alvorada. Em discussão, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores foram favoráveis, queiram permanecer como se encontram, os desfavoráveis que se manifestem. Aprovado. Em discussão única, o projeto de decreto legislativo número 07/2020, de autoria do vereador Luiz Zanco Neto, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão guaçuano ao bispo Luiz de Oliveira Campos. Em discussão, encerrada a discussão. Em votação, de acordo com o artigo número 1 do decreto legislativo número 252/2006, a votação dará-se de forma nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada para a votação nominal da propositura. Elias dos Santos. Elias dos Santos vota sim. Fábio Aparecido do Virgem Filete. Fábio Aparecido do Virgem Filete vota sim. Francisco Magela Inácio. Francisco Magela Inácio vota sim. Guilherme de Souza Campos. Guilherme de Souza Campos vota sim. Jefferson Luiz da Silva. Jefferson Luiz da Silva vota sim. Luciano Firmino Vieira. Luciano Firmino Vieira vota sim. Luiz Zanco Neto. Luiz Zanco Neto vota sim. Luiz Carlos Nogueira. Luiz Carlos Nogueira vota sim. Natalino Tony Silva vota sim. Rodrigo Falsetti. Sim. Rodrigo Falsetti vota sim. Tomás de Oliveira Cabeanha. Tomás de Oliveira Cabeanha vota sim. Votaram 11 vereadores, 11 votos favoráveis. Está, portanto, aprovado o referido projeto de decreto legislativo. Esgotada a matéria constante da ordem do dia, passamos ao tema livre. Com a palavra por 10 minutos, o vereador Jefferson Luiz. Senhor presidente, caros vereadores, população que nos acompanha pela Câmara Online. Presidente, só quero trazer aqui uma reivindicação que recebi muito no final de semana, de várias pessoas, especialmente aqui da Zona Sul, com esse calor que está fazendo Mogi Guaçu, e as pessoas ainda não estão tendo água na Zona Sul. Recebi diversas mensagens. Quero destacar aqui pessoas que moram ali no condomínio Colina Verde, que estavam praticamente todo final de semana sem água, e diversos outros bairros adjacentes. Nós estamos presenciando aí uma época muito quente e se faz mais do que nunca necessário o básico, que é ter água para ser utilizada em casa. Afinal, o cidadão paga por isso. E na prática, não é o que está acontecendo. Várias vezes, eu e outros vereadores temos cobrado essa questão aqui, de falta de água, às vezes na Zona Sul, às vezes na Zona Leste, e nada, presidente. Nós não estamos vendo nenhuma movimentação para resolver de uma vez por todas essa falta de água da população. Já não bastasse a dificuldade, tem que conciliar isso com calor. E são famílias, muitas vezes, que têm criança pequena. Precisa dar banho, não tem água. Precisa usar água para todas as necessidades e não tem. Então, deixo aqui
a minha reclamação, o meu pedido, a indagação dos moradores que me procuraram da Zona Leste sobre essa questão. Presidente, outra questão que há tempos eu venho cobrando aqui é sobre a falta de asfaltamento de algumas ruas da cidade. Também com esse calor dificulta e muito. Nós sabemos que temos rua que não tem asfalto, é uma poeira só. Quero destacar aqui os moradores ali do Jardim Veneza, que têm cobrado isso incisivamente, corretamente essa questão, naquela rua ali atrás do SESI, ali no Jardim Suécia, na Avenida Mátima Regi, lá no IP5, Igaçaba, Parque Real. Então são alguns bairros que entra ano, sai ano, a população pagando imposto, diga-se de passagem, uma carga tributária alta, e mesmo assim não tem o básico, que é o asfaltamento na frente da sua casa. Diversas vezes nós cobramos essa questão aqui. Então agora, quando entra o calor, piora, tanto na questão de falta de água, como na questão da poeira. Então fica mais uma vez essa cobrança, pedido do apoio de entendimento da prefeitura, do prefeito, para que, no mínimo, tenha a hombridade, deixar o orçamento preparado, para que o próximo prefeito tenha condições de fazer, já que nós estamos vendo que, de fato, essa administração não irá resolver problemas antigos que Mogi Guaçu enfrenta. Eu tive a oportunidade de falar isso para o prefeito. O prefeito está no seu 5º mandato, e eu falava, resolva problemas que o senhor não teve condições de resolver no passado. O ex-prefeito não teve condições de resolver no passado. O outro prefeito não resolveu no passado. Dedique esse mandato a resolver essas questões. Problemas de 30 anos que a população enfrenta na frente da sua casa. Não é admissível uma cidade passar por isso e o cidadão entra ano, sai ano, pagando imposto e não tem o básico na frente da sua casa. Muitas vezes agrava o problema quando tem criança. Infelizmente ele não ouviu, ele não deu sequência, não teve interesse, e é mais uma gestão que vai terminar com problemas antigos sem serem resolvidos. Então agora o nosso papel aqui é cobrar, pedir medidas no orçamento, para que dê condições para que o próximo prefeito faça, e fica aqui o mesmo pedido, resolva problemas antigos que todos os prefeitos anteriores não se dedicaram a resolver e não resolveram. Muito obrigado, presidente. Com a palavra por 10 minutos, o vereador Fábio Aparecido Ludovico Filete. Senhor presidente, nobres vereadores, população que nos acompanha, funcionários da casa, boa noite a todos. Senhor presidente, em primeiro lugar que eu venho aqui colocar na tribuna que recebemos hoje o orçamento para o ano que vem. A gente, por um lado, deixa a gente feliz, né? Porque não se preveu queda de arrecadação. Espero que a arrecadação com 546 milhões, assim a gente espera que realmente seja. Mas assusta, senhor presidente, quando na primeira página a gente coloca que a posição em dia 31/8/2020, a dívida consolidada do município é de 189 milhões de reais. Esse é o presente que o atual prefeito está deixando a cidade. Prefeito esse que vive nos seus discursos, batendo no peito e falando que recebeu 130 milhões de dívida da cidade. Batendo no peito, recebi a cidade com 130 e aquela conversinha toda que a gente vê. Dívida consolidada, vereador Jefferson Luiz, administração direta, 186 milhões. Isso é a posição até dia 31/8. A gente sabe que tem coisa para pagar aí que a dívida vai ser maior. 189 milhões.
E a dívida flutuante, vereador Jefferson Luiz, mais 4 milhões e meio. Totaliza isso aqui, 195 milhões de dívida que o prefeito mostra o município nesse momento. Mostra o despreparo e a vontade de deixar realmente a cidade endividada. Aqui está, o orçamento está em minha mão, em minhas mãos, está na casa, é público. Esse é a gestão Walter Caveanha, que quer dar continuidade, que quer continue, pegou com 130, está deixando com 195, está aqui, está em minhas mãos, é assustador, mas temos fé que teremos um novo governo, um novo administrador na cidade, para que não se endivide a cidade dessa forma. É lamentável, vereador Natalino, a gente receber um presente de grego, a cidade receber um presente de grego, da forma que vem recebendo. 195 milhões de dívida consolidada. O governo vai deixar para o pagador de imposto, para o munícipe, que agora gastou quantos milhões na faculdade com criança fora de creche? Quantas crianças estão sem creches? Vão inaugurar 5 creches no último ano. Ficou 7 anos com creche fechada no Guaçumirim, no Chaparral. Agora vai inaugurar em véspera de eleição. A UPA, que não tinha dinheiro até agora. Agora, em véspera de eleição, é dar um tapa na cara da população. É achar que a população é idiota. Mas a população não é. E vai mostrar isso, dia 15 de novembro. População essa, vereador Natalino, que não recebeu a cesta básica de setembro ainda. O prefeito não distribuiu a cesta básica tão prometida, vereador Jefferson Luiz. Será que está guardando para ele? Ele vai distribuir na véspera da eleição? Será que é isso que ele está querendo? Por que não distribuiu o mês de setembro? A fome não espera, prefeito. A fome não espera. Tem que administrar para todos. Vai guardar? Vai guardar a merenda? Como está guardando a carne lá 6 meses no congelador? Que não distribuiu? 8 meses já, né? 8 meses já está guardando. Por quê? É um absurdo. É um absurdo. Eles ficaram de distribuir as cestas básicas, contrataram as empresas para fazer a distribuição, e na Secretaria de Educação as mães estão reclamando, reclamaram várias para mim, acredito que para algum outro vereador aqui também, que não recebeu a cesta básica do mês de setembro. Que o prefeito vai ver se entrega depois do dia 10 de outubro. Quer fazer tudo agora, tudo, até a fome ele quer segurar das crianças para o mês da eleição. É lastimável nós temos políticos na nossa cidade dessa forma. É lamentável deixar a população sem a entrega da cesta básica. População que está esperando. A fome, prefeito, não espera. Tome responsabilidade, faça as entregas que é a obrigação sua, como gestor, como líder da nossa cidade, como prefeito que está aí pelo voto, até dia 31 de dezembro. Faça a sua responsabilidade, porque a minha é cobrar você. Muito obrigado, senhor presidente. Fabinho. Com a palavra por 10 minutos, o Natalino Tony Silva. Boa noite a todos que acompanham através da Câmara Online. Boa noite.
Senhor presidente, se falava tanto, reclamava tanto do antigo prefeito, que deixou uma dívida de 129 milhões, agora vai deixar uma de 195 milhões para o próximo prefeito. E olha aí. Isso hoje, né? Até o final do ano, isso vai crescer. Então, é aquilo, né? E fazer as coisas assim em cima da hora, deixando para o próximo aí, e sabe lá como que vai estar aí realmente os cofres da prefeitura. Senhor presidente, eu queria dizer que na sexta-feira, como já antecedeu o nobre vereador, falando também lá do bairro ali perto do SESI, o Veneza, e algumas pessoas, algumas mulheres, famílias que ali residem, me chamou para que eu fosse até lá para ver a situação realmente que estava acontecendo, aquela poeira, porque se fechou para a construção da ponte e liberou aquela via sem um cascalho, sem jogar uma água, sem fazer uma manutenção adequada. E aí o que aconteceu? As mulheres e o pessoal lá fechou, a hora que eu cheguei lá já estava fechado. Aí falei com o secretário, o senhor Luiz, ele foi até lá, e aí ele resolveu fechar até a segunda ordem, para poder aí fazer o cascalhamento. E hoje, se foi feito o cascalhamento, só que a população não é mais boba não. Falou, não, aqui não, então vai continuar fechado isso aqui, nós não vamos deixar liberar. E está fechado lá. Agora eu falo, faltam as poucas ruas de Mogi Guaçu. Então aproveite pega esse dinheiro que está aí, tem dinheiro em caixa, resolva o problema ali perto do SESI, um lugar nobre, um local nobre ali. O SESI está à disposição para revitalizar aquela área, uma área bonita, uma lagoa. Faça aquele asfalto de vez, deixa pronto, porque o pessoal do condomínio não tem como deixar lavar suas roupas, entra dentro dos apartamentos, é um poeirão. Eu tive lá, eu vi, presenciei o poeirão que estava ali, todo mundo não pode pôr uma roupa no varal, não pode abrir a janela do apartamento, com esse calor, é insuportável a situação. Então está aí, eu acho que o prefeito tem que tomar suas iniciativas e fazer quanto antes possível. É um pedaço de rua, não é tão grande, é uns 100 metros mais ou menos. Eu acho que não vai ficar o olho da cara para fazer esse asfalto. Tem no Jardim Suécia, no Jardim Esplanada, um pedaço de 50 metros, desde 2017 eu venho cobrando também, até hoje não foi feito. Tem, perto do antigo Mercado Zuliani, lá do outro lado da cidade, na Zona Sul, falta um pedaço de rua lá também para fazer o asfalto. O Veneza, o Imperial, todo dia o pessoal me liga cobrando o Imperial, e nada até agora. Você, Vossa Excelência, já cobrou quantas vezes aqui, e nada foi feito, nada, não tomaram uma decisão lá, não tomaram nem falar com o povo se vai fazer, se não vai fazer, por que não vai fazer, dá uma resposta pelo menos para a população. Fala, nós não vamos fazer por isso, por aquilo outro. Não, deixa o povo lá, Deus dará. Olha o Caruso, olha a situação dos empresários ali naquele local. Não tem condições de trafegar, de tanto buraco. Infelizmente, aí vai deixar uma dívida de 195 milhões para o próximo prefeito. Então, eu não sei como que se faz uma gestão, sendo que o município, por ano, nós estamos aí, 530 milhões ano, daria para fazer muita coisa. Infelizmente, está lá o Santa Terezinha sem enfiar um tubo no chão ainda, e já veio o empréstimo de 5 milhões. Espero que faça antes da chuva, porque nós já estamos em outubro, daqui a pouco começam as chuvas, e eu acho que somente o próximo prefeito aí para poder fazer realmente
essa galeria que tanto espera a população do Santa Terezinha, né? Porque desde a época que a gente vem cobrando aqui, se tivesse uma vontade política realmente, já teria feito, já teria acabado lá com o sofrimento daquele povo, que tanto espera, mais de 40 anos, e até agora não foi se enterrado um tubo. Os tubos estão lá, mas tem que ser enterrado. Obras visíveis chamam atenção, galeria é solução, não aparece, por isso que não se coloca para resolver o problema. Vai se empurrando com a barriga, vai fazendo coisas paliativas, que não chega a lugar nenhum. Vamos tentar para ver se resolve. E quem vai sofrer lá, se vir uma chuva pesada, que sempre acontece, um vendaval aí, uma chuva inesperada, com certeza a população, mais uma vez, vai ficar aí alagada, mais uma vez. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador. Pelo tema, pela explicação pessoal, vereador Guilherme Souza Campos. A sessão está suspensa por 5 minutos para ter quórum no plenário. Voltou o quórum. Mas está de pá. Sessão suspensa por 5 minutos, que tem vereador entrando e saindo do plenário. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão, solicito ao secretário que proceda à verificação de presença. Elias dos Santos, Fábio Aparecido do Virgem Filete, Chicão do Açougue, Guilherme de Souza Campos, Jefferson Luiz da Silva, Luciano da Saúde, Luiz Anco Neto, Luiz Carlos Nogueira, Natalino Tony Silva, Rodrigo Falsetti, Tomás de Oliveira Caveanha. Havendo número regimental, declaro reaberta a sessão. Para falar pela explicação pessoal, por 10 minutos, vereador Guilherme da Farmácia. Senhor presidente, nobres pares e público que nos acompanham através de suas residências, mais uma vez o meu boa noite. Senhor presidente, eu gostaria de falar de um tema agora também que está trazendo tantas e tantas dificuldades para os usuários do transporte coletivo aqui de Mogi Guaçu. Nós queremos saber, senhor presidente, quais providências estão sendo tomadas pelo Poder Executivo de Mogi Guaçu para sanar, ou seja, para acabar ou diminuir a aglomeração no transporte coletivo de Mogi Guaçu, principalmente, vereador Fabinho, nos horários de pico, né? De manhã, no primeiro horário, e depois também na hora do almoço e no final da tarde. Senhor presidente, os usuários estão relatando que mesmo com as recomendações de distanciamento social, tem ocorrido muita aglomeração no transporte coletivo da nossa cidade, repito aqui, principalmente nos horários de pico. Então essa ideia de ter reduzido linhas e horários acabou gerando ainda mais aglomeração. Então, senhor presidente, são poucos
ônibus, são poucos carros para muitos usuários, principalmente nesses horários. Então, senhor presidente, nós queremos saber, e eu estou indagando nessa noite o prefeito municipal Walter Cavianha para um assunto que é muito sério, que é muito preocupante, onde quem precisa utilizar o transporte coletivo de Mogi Guaçu estão preocupados, e aliás, preocupados com razão. Então nós queremos saber, senhor prefeito, o secretário de obras também, quais providências a administração municipal tem tomado, ou quais providências, porque pelo jeito ainda não tomou, vereador, quais providências serão adotadas para resolver essa situação, para sanar com essa aglomeração que infelizmente está acontecendo nas nossas linhas de ônibus. Senhor presidente, queremos saber, está sendo feito algum estudo nesse sentido? Senhor presidente, repito aqui, cobro aqui na tribuna da Câmara, que aqui é a voz da população de Mogi Guaçu. Alguma coisa, alguma ação precisa ser feita, e já era para ter sido feita, mas que não foi ainda, que tem que ser o mais rápido possível, prefeito Walter Cavianha. A pandemia está aí ainda, os números ainda são preocupantes. Senhor presidente, eu admito aqui, a gente sabe das dificuldades, até mesmo da concessionária, até mesmo do poder público municipal, a gente sabe das dificuldades, mas alguma saída, alguma ação efetiva realmente precisa acontecer, ou seja, tem que disponibilizar mais carros, já que não consegue o dia todo, mas que disponibilize, vereadores, principalmente nos horários de pico, onde está tendo as aglomerações. Então a população tem me pedido para eu cobrar o prefeito, para eu cobrar a secretaria, para eu cobrar a aviação Santa Cruz, e eu faço, e já tinha feito anteriormente, e o faço na noite de hoje também, pedindo providências urgentes ao senhor prefeito municipal Walter Cavianha. Senhor presidente, o vereador Fabinho trouxe aqui na noite de hoje, porque a gente recebeu aqui hoje esse documento, onde mostra, população de Mogi Guaçu, que o prefeito municipal, que essa atual administração da nossa cidade, está deixando quase 200 milhões de dívida para os cofres públicos, quase 200 milhões de reais de dívida. Dívida consolidada, 189 milhões. Dívidas flutuantes, ou seja, dívida a pagar. É isso, vereador Fabinho? Mais 4.439.000 reais, perfazendo, portanto, um total de 195 milhões de dívida para as próximas administrações da nossa cidade. Ou seja, falou tanto da administração passada, que tinha deixado mais de 130 milhões de dívidas, que passou-se os 7 anos alegando para a população que não tinha dinheiro para investimento, que não tinha dinheiro para nada, que não tinha dinheiro para a saúde, que não tinha dinheiro para a UPA, que não tinha dinheiro para a zeladoria da cidade, porque zeladoria é um tema que a administração deixa muito a desejar também, dizendo e sempre jogando a culpa na administração passada, que não tinha dinheiro, e está deixando para o próximo prefeito de Mogi Guaçu,
que assumirá a cadeira em janeiro, no dia 1º de janeiro de 2021, 195 milhões de reais de dívida. Portanto, uma dívida histórica que o atual prefeito, que o atual gestor da nossa cidade está deixando. E ainda a gente vê dizendo que colocaram em dia as finanças, o orçamento do nosso município. Se isso é colocar em dia, se isso foi ter gestão com o dinheiro do contribuinte, senhor presidente, a gente tem que lamentar na noite de hoje. A gente tem que lamentar. Por quê, senhor presidente? A população sofreu pelas mazelas, pelas incompetências, pelas não ações na cidade, e em todas as áreas, viu? Em todas as áreas. Educação, ficou sem carne as crianças, escolas sem estrutura, vamos para a área da saúde, sofrendo a UPA, demoras em exames, em cirurgias eletivas. Se a gente for para a zeladoria, praças, se a gente for para a cultura, se a gente for para os distritos industriais, não se teve dinheiro para nada. Meio ambiente, cortou inúmeras árvores na cidade, enfim, o que fica claro para mim hoje, no dia de hoje, depois de ouvir essa planilha, que infelizmente não foi feita à vontade da população. A população sofreu esses 7 anos. E dinheiro teve sim, porque ele investiu aonde não era prioridade. Ele está investindo 10 milhões de reais no corredor de ônibus. E olha, que nem a população de lá, a maioria não estão contentes com aquela obra de 10 milhões de reais. Ou seja, senhor presidente, se eles chamam isso de uma boa administração que eles fizeram na cidade, eu falo aqui sem dúvida, sem medo de errar. Senhor presidente, deixando 195 milhões de reais de dúvida, com toda certeza, eu afirmo aqui, que foi a pior administração da cidade de todos os tempos de Mogi Guaçu. Infelizmente, quem pagou o pato, quem pagou a conta, foi a população de Mogi Guaçu, que ainda no fim de mandato, ganha um presente da atual administração, com 195 milhões de reais de dívida para o próximo prefeito, ou seja, para o contribuinte da nossa cidade. Muito obrigado. Com a palavra, por 10 minutos, Fábio Aparecido Ludovico Filete. Senhor presidente, nós temos voz aqui, somos a voz da população e vamos falar. Se precisar, nós suspendemos a sessão, fica aqui até meia-noite para voltar ao quórum, não tem problema. Mas nós temos que mostrar para a população o que o prefeito está fazendo, o que o prefeito fez com a cidade. Né? Vereador Guilherme, um pouquinho mais abaixo, bem minúsculo escrito aí, em asterisco, quase que aquelas propagandas de televisão, que é para ninguém conseguir ler, ainda eu peço a Secretaria da Casa já preparar um requerimento, que aqui ele coloca que exclui valores inscritos em restos a pagar. Que valores são esses, senhor prefeito? Vai deixar restos a pagar além dos 195 milhões? Qual é a previsão desses restos a pagar? As perguntas que eu já vou fazendo. Qual é a previsão desses restos a pagar? Quanto foi os restos a pagar desde o seu primeiro ano de mandato? Quanto foi que pedalou todos esses anos?
prefeito da pedalada, essa gestão. Essa gestão está se mostrando que veio realmente para penalizar a população. Como eu estou dizendo aqui, parece que esqueceram que faltou carne na merenda escolar. Esqueceram. Vamos lembrar a população. Esqueceram que os pirueiros ficaram aqui 5 dias para serem ouvidos. E nesses 5 dias, nem o prefeito, nem o vice pisou na prefeitura. 5 dias e 5 noites. Nem o prefeito e nem o vice, os dois estavam de folga aquela semana. Por 2 vezes ainda. Que cortou o repasse das entidades e deixaram 200 professoras e profissionais de educação na chuva, no sol e depois na chuva aqui fora. População tem que... Nós estamos aqui para lembrar a população. Estamos aqui para lembrar. Transporte público, vereador Guilherme, Vossa Excelência citou muito bem aqui. Quantas pedaladas o secretário de obras deu para fazer a licitação? Quantas vezes ele prometeu licitação e não fez? Nessa casa, em audiência pública? Quantas vezes? Quantas pedaladas deu para a abertura da UPA? Quantas desculpas esfarrapadas? No meio da pandemia, dizer que eu ia montar hospital sentinela, hospital de campanha, e nada fez. E nada fez. A função nossa aqui, além que nós fazemos muito, buscar emendas, buscar recursos, destinar emendas para as entidades, para áreas da cidade, que não são cumpridas pelo Executivo, emendas que não são cumpridas, promessas que não são cumpridas, que vem aqui no último dia pedalar a emenda, não consegue responder requerimento. Vem a resposta do requerimento aqui para mim. Por que não veio? A resposta da pedalada fiscal que deu. Por que não veio ainda? Vereador Guilherme, transporte público. Quantas promessas de licitação, enganando a população em audiência pública nessa casa? Em audiência pública. Ou quando foi convocado aqui também, não tem coragem, não tem administração. E agora, presente para a população de Mogi Guaçu. Isso até o dia 31/8. Lembrando, vai crescer até o final do ano. Vai crescer. Até o dia 31/8, já deve ter crescido, né, vereador Guilherme? Nós já estamos no dia 5/10, já deve ter aumentado aqui a dívida que o prefeito está deixando para a cidade. Prefeito esse, que fez corredor de ônibus gastando 7 milhões de próprios. Corredor de ônibus que virou avenida, graças à cobrança dessa Câmara. Nem placa de corredor de ônibus ninguém fala mais, agora é avenida. Ótimo. Tem que passar carro lá mesmo. Mas era só corredor de ônibus. E aí, gastou quase 10 milhões, investiu de próprios quase 10 milhões na faculdade. Para se investir. Nós estamos dizendo de prioridade. Você aí que tem criança que não tem vaga na creche, o prefeito investiu 10 milhões, cerca de 10 milhões, na faculdade. De dinheiro próprio, mais 4 milhões de empréstimo. Esse é o prefeito que nós temos em Mogi Guaçu, que quer fazer o seu sucessor. Simplesmente isso. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra por 10 minutos, pela explicação pessoal, Jefferson Luiz da Silva. Secretaria de Ouvidoria, 424 mil. Não, e a promoção social, 15 mil. Presidente. 15.600. Eu tenho cobrado aqui na sessão da Câmara explicações do governo municipal aonde foi investido os milhões enviados do governo federal e do governo estadual. Aqueles milhões que era para ajudar no combate à pandemia,
no que se refere à saúde e também à economia local, emprego, manutenção dos empregos, auxílio para as pequenas e médias empresas, que há tempos eu venho reclamando, aonde foi investido, aonde foi. E agora, presidente, com a chegada do orçamento aqui na Câmara Municipal, fica claro aonde foi colocado esses milhões vindo do governo federal e do governo estadual. Por que que o prefeito não investiu nenhum real para a pandemia? Por que que não foi investido nenhum real na economia local? Porque foi investido no orçamento. Porque claramente a dívida era maior do que 195 milhões. Ele usou esse recurso para amortizar essa dívida. E hoje chega na casa um valor que certamente passará de 200 milhões, o que terá um impacto muito significativo para as próximas gestões. E também, presidente, com a questão da pandemia, de não ter feito nenhum diálogo, nenhum ato local na economia para ajudar aquele que produz na manutenção do emprego e na geração de renda, irá agravar muito mais para o próximo ano. Mas o que me preocupa, presidente, além dessa questão, que passará de 200 milhões, só na casa até agora, chega em 195 milhões que o prefeito está deixando para o seu sucessor, é ainda o pior, que é o passivo do balanço patrimonial. Deixando uma Progaçu endividada, dando prejuízo, deficitária, deixando um CEGEP deficitário, deixando uma Franco Montoro deficitária, deixando, presidente, uma UPA sem preparar o orçamento para o próximo prefeito. Certamente, não deveria, mas certamente, por querer colocar uma placa, irá inaugurar agora 5 creches que estão faltando, somente para deixar um aumento no passivo, para deixar uma placa no prédio e ir embora sem pagar as contas. Esse, de fato, já começa um mandato conturbado, um mandato muito difícil para o próximo, que terá que ter muita sabedoria e terá, sim, que ter gestão e conhecimento administrativo, porque tudo isso está sendo preparado para dificultar, para criar uma oportunidade negativa para o próximo prefeito, de não honrar os compromissos com o servidor público. E nós sabemos que a falta de honra desses compromissos é o início do abismo, é o início do fim, é o início do corte de prestação de serviço da cidade. Nós já vimos esse filme. O primeiro passo é a coleta de lixo, é lixo por toda a cidade, o abandono descarado. O segundo passo são greves, porque ninguém vai trabalhar sem receber. E desse intervalo a população sofrendo com essa questão. E Mogi Guaçu afundando para massagear uma pessoa que depende, que vai querer voltar a ser candidato. E alegando que na minha época isso não acontecia. Enquanto fui prefeito, não faltou salário dos servidores, não atrasou o pagamento, não tínhamos problemas financeiros. É preparado o ambiente econômico para afundar a próxima gestão, seja ele quem for, com o pretexto de deixar essa armadilha pronto para voltar. Pois foi assim que aconteceu com o ex-prefeito, o Paulinho. Não honrou o 13º, não honrou a cesta básica, não honrou a Unimed. Com isso, o ambiente propício para o Walter voltar a ser prefeito. E é essa mesma estratégia que se inicia a partir desse final desse mandato para perturbar, para dificultar, para atrapalhar o mandato do próximo prefeito, com claro objetivo de voltar a ser prefeito. Fica aqui claramente essa exposição técnica para a nossa população, para que fique atenta, inclusive com os candidatos, que não terão condições nenhuma de prometer
mundo e fundo que não irão cumprir. Que tenha clareza nas suas promessas, que veja o orçamento que chegou na Câmara, que saiba a realidade da lei de responsabilidade fiscal, que já compromete o trabalho do prefeito, e não minta mais uma vez para a população da nossa cidade, afundando e contribuindo por uma descredibilidade da classe política. E fica aqui claramente o nosso pedido da seriedade que o próximo parlamento precisa ter, e esse comprometimento com a população, porque no meio dessa dificuldade, o próximo prefeito pode querer aumentar impostos da população, como nós vimos esse filme no passado. Nós vimos esse filme no passado, sem condições políticas, sem orçamento, sem dinheiro, usou a péssima estratégia de querer aumentar imposto. Eu, caso esteja aqui, já tenho fincado o compromisso com a população, registrado em cartório ainda, que não voltarei nenhum projeto de aumento de impostos. Porque o caminho da próxima administração deve ser o inverso: o corte de gastos, a diminuição da máquina pública, o equilíbrio das contas, para voltar com isso a ter a capacidade de prestar serviços para a população e honrar com os compromissos. Que fique bem claro isso para a população, que fique bem claro isso para todos os candidatos. Que Deus abençoe Mogi Guaçu. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, por 8 minutos, Guilherme de Souza Campos, pela explicação pessoal. Melhor, pela liderança do Cidadania. Senhor presidente, nobres pares, voltando a falar nessa questão muito séria. Senhor presidente, vão deixar o município, a partir de 2021, praticamente inviável com uma dívida dessa magnitude, desse tamanho. Vai ser difícil para o próximo gestor da cidade conseguir novos créditos para fazer as prioridades que certamente irão ter. Então, senhor presidente, vai deixar o próximo prefeito engessado e talvez surjam prioridades e, infelizmente, não terá condições de executar. Senhor presidente, por isso que o próximo prefeito vai ter que fazer uma gestão modernizada. Isso será extremamente necessário, principalmente porque irá pegar uma dívida de quase 200 milhões de reais. Então, senhor presidente, é muito alta, mas é muito alta. Nós temos um orçamento de 550 milhões de reais e uma dívida de 200 mil reais. É muito difícil. De 200 milhões de reais, desculpa. Então, são quase aí 40% de dívida do orçamento, né? Aí depois, não quero aqui defender ninguém, mas depois o ex-prefeito que foi inconsequente, né? Olha, para a gente ver o que o tempo realmente mostra, quem são as pessoas, como são as formas de certas pessoas administrarem a cidade. Então, senhor presidente, no final de 2016, quando terminava o primeiro mandato do prefeito Walter Caveanha, nessas últimas administrações, a dívida em 2016, vereadores,
era de 125 milhões de reais. 125 milhões de reais. Olha o quanto cresceu a dívida em 4 anos. De 125 milhões de reais para 195 milhões de reais. Então, portanto, 195 para 125, 70 milhões? 70 milhões de reais cresceu a dívida nessa última gestão do prefeito Walter Cavianha. Senhor presidente, então nós precisamos saber, vereadores, e eu acho que é importante a gente fazer um requerimento na sessão seguinte, na próxima sessão, porque nós precisamos saber mais detalhes dessa dívida. Nós precisamos saber quais são os contratos, os prazos, se são dívidas a curto, médio e longo prazo, né? Se são a curto, médio e longo prazo. Então são respostas importantes que nós precisamos ter até para repassar para a população de Mogi Guaçu, que eu tenho certeza que não merece isso que a gente está passando hoje, esse montante de quase 200 milhões de reais. E ainda, senhor presidente, com tantos problemas na cidade, infelizmente, repito aqui, gastou aonde não devia, fez obras que talvez daqui 10, 15, 20 anos pudesse ser importante, mas agora, no momento, nós tínhamos e temos outras prioridades na cidade, como, por exemplo, aqui a falta de água na Zona Sul, e mais alguns pontos, Jardim Alvorada, no Suécia 1, no Suécia 2, e na Zona Sul, sabe? Faltando água todo dia na Zona Sul da cidade, todo dia a população tem passado isso, não é possível. E eu quero aqui dizer que 2 anos que eu estou cobrando aquela autarquia, o prefeito municipal, para sanar e para resolver essa questão da falta de água. Levei comissão de moradores no SAMAI, fiz reunião lá, fiz requerimento, fui no Ministério Público, entrei com uma ação, o promotor infelizmente não acatou, mas eu não estou desistindo não. Eu irei recorrer da decisão do promotor, porque o problema é sério, o problema é grave, a população tem sofrido. Infelizmente, a gente não vê nenhuma ação. O que a gente vê é a omissão do prefeito, da direção do SAMAI, em tratar, em não resolver uma questão muito séria, que é a questão da falta d'água, principalmente em momentos de pandemia como esse, como estamos vivendo. Então, senhor presidente, quero aqui lamentar e dizer que eu cobrei, sim, o prefeito, eu cobrei a direção do SAMAI, mas infelizmente eles não ouviram, eles fizeram isso com a população, eles brincaram com a população. Agora, imagine se fizeram isso com água, vereador, que água jamais poderia faltar, água é vida. Água é importante para, nesse momento de higienização, de tomar banho. E a população vai lá e não tem água. Então, é triste. E dizer que deixando 195 milhões de reais de dívida, e mesmo assim, com esse montante, não fez o que a população precisava. Isso me deixa muito triste. Muito obrigado. Só complementando a sua fala, o Suécia realmente, a falta d'água, se esticou a cidade, vários empreendimentos, com a mesma tubulação, com as mesmas caixas d'água, com o mesmo tratamento de água. Infelizmente, com certeza, vai faltar água, porque aumenta-se as casas, mas não aumenta a tubulação, a caixa d'água e também o sistema aí de tratamento. Com a palavra por 8 minutos, pela explicação pessoal, Luiz Zanco Neto. Aliás, 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nós pares, público presente. Fiquei um tanto surpreso em relação aos discursos dos meus colegas anteriores em relação à dívida. Porque nós aqui, vereadores, votamos nessa dívida. Quando foi o empréstimo da SAMAI, passou aqui. Quando foi o empréstimo da mobilidade urbana, passou nessa casa, certo? E todos foram colocados, explicado que seriam feito o parcelamento dessas dívidas. Me surpreende bastante a surpresa de não conhecer, de não saber que ia ter esse total. Isso não é uma dívida de curto prazo, mas sim de longo prazo, e que essa casa votou, sabia dos números. Só o da mobilidade são 28 milhões, mais 5 milhões, uma das obras seria enchente do Santa Terezinha, entre outras, aí tem mais 8 tal, que mais os 125 milhões, segundo o vereador, que ficou da dívida do governo passado. Aí o pessoal comentou do perigo de faltar dinheiro no ano que vem, mas esses empréstimos ainda têm carência. Lembrando que aqueles 2 pontilhões que estão sendo feitos em cima da linha do trem, não estão aqui incluídos nesse cento e taralá, porque o atual vice-prefeito, conseguiu 100% de graça para o município como fundo perdido. Ou seja, não vamos ter custo nenhum, então por isso que não apareceu. Mas se fosse feito por empréstimo, ia aumentar o valor. E assim, eu fico surpreso porque passou aqui. Todos nós, a favor ou contra, votamos. Certo? E queria também colocar que o vestibular do 2º ano da faculdade de medicina já está aberto, e mesmo com toda essa crise da pandemia, não diminuiu o número de alunos lá. Ou seja, aproximadamente 5 milhões entrou no caixa da faculdade. Aí sim, nós temos que olhar quanto está gastando com o professor, quanto está gastando com os investimentos. Esse sim, nós temos que estar lá fiscalizando, olhando, mas já 5 milhões. Os 10 milhões que foram comentados aqui, no meio do ano, porque se 5 dá esse ano, na metade vão ser 2 turmas, são 120, eu acho que no meio do ano o valor bruto já se recuperou, ou seja, até no final do ano já vai ter um superávit da faculdade. O próximo prefeito vai poder gozar dessa condição financeira. Também lembrando um pouco do passado, acho que alguns vereadores viveram isso no passado. No mês que nós estamos de outubro, já se iniciava fim da Unimed, fim de pagamento, atraso, e essa gestão que tanto foi criticada aqui até o presente momento, e está ainda com condições financeiras no caixa. Tanto é que já está sendo feita a licitação da tomografia, resultado positivo da Faculdade de Medicina. Ou seja, com isso, o nosso Hospital Tabajara não vai ficar mais dependendo da Santa Casa ou de São João para fazer uma tomografia. Esses exames começarão, se Deus quiser, o ano que vem. O próximo prefeito poderá sim contar com um aparelho importantíssimo para a nossa população, assim como a radioterapia, que o prédio está praticamente pronto em poucos dias,
nós já vamos ter a inauguração da radioterapia, que vai aliviar o sofrimento de muitas pessoas que têm que buscar outros municípios para fazer essa radioterapia aqui. Temos algumas coisas para consertar, temos muito. Acho que o próximo prefeito vai ter um desafio gigantesco e a gente sempre torce para que esses desafios sejam vencidos por uma boa gestão, com transparência, com uma boa condição nesse seu trato com o dinheiro público. Eu acredito que obras como da mobilidade que foram feitas, as pontes sobre o rio Mogi Guaçu que estão sendo feitas, sobre a linha férrea, a avenida Alípio Cavenhanha, nós temos uma sucessão de obras e que vão estar sendo agora recentemente inaugurada, como a creche do IP Amarelo, dentre uma série de obras que vão estar ocorrendo. Eu fico muito tranquilo, estou aqui para fiscalizar e fico até surpreso quando escuto certas palavras aqui que eu acho que deixa tanto quanto dúvida na equipe toda da prefeitura. Quando a gente tem um ponto específico, acho que aí sim tem tantas denúncias para nós fazermos no Ministério Público, tantas denúncias para a Polícia Federal, podemos recorrer a tantos recursos, mas falar como se falam é um pouco duvidoso. Senhor presidente, pelo momento é só isso. Acabamos de ouvir o nobre vereador Luiz Zanco Neto. Com relação à radioterapia, acho que é uma obra realmente importante, vai ser muito importante para a população, não só de Mogi Guaçu, porque ela vai atender a região também, e dizer que é uma obra custeada 100% com recursos do governo federal. Não tem um centavo do Poder Executivo aqui de Mogi Guaçu, da administração municipal. Tanto é que o vereador Jefferson Luiz esteve lá na oportunidade para acompanhar e fiscalizar a obra e ele acabou sendo impedido de entrar até no local. Então, deixar claro que é uma obra do governo federal, do governo, portanto, do Jair Messias Bolsonaro. Para falar pela liderança do PSDB, o vereador Fábio Aparecido Ludovirges Filete. Senhor presidente, nobres vereadores, volto aqui nessa tribuna. Algumas colocações que o vereador fez, eu gostaria de pontuar. Acho importante a população saber que quando eu indaguei o prefeito na sala, que eu vou postar esse vídeo ainda hoje, indaguei o prefeito na sala de reunião, que ele tinha dinheiro no caixa, que não precisava de empréstimo para as obras de Santa Terezinha, e votei contrário nesse plenário, eu provei e lá estão os tubos, que eles compraram com dinheiro próprio. Acho que o vereador esqueceu que estavam enganando a população. Eu acho, não é possível. Nós votamos a obra de mobilidade em 2017. Não estava desse jeito. E aí, o vereador esqueceu que nós seguramos 10 milhões, que eles queriam fazer farra, e não queriam nem dizer quais ruas seriam recapeadas. Veio um empréstimo para essa casa, que o executivo retirou, porque não colocou o presidente, não colocou para votar os 10 milhões, foi retirado. Nós estamos aqui sim defendendo a todo momento o dinheiro da população, do pagador de imposto, só que o vereador não respondeu o que é restos a pagar. Por que o senhor não veio aqui responder, vereador, o valor dos restos a pagar aqui, que está oculto na mensagem do senhor prefeito? Por que o prefeito não responde aqui para nós, como o vereador Guilherme colocou?
vamos fazer um requerimento, vereador Guilherme, faço questão de assinar com Vossa Excelência. Quais são as dívidas de curto, médio e longo prazo? Os 29 milhões que o vereador colocou aqui, que nós votamos, eu votei favorável, não tenho vergonha de dizer que esse eu votei favorável da mobilidade. Nem está aqui ainda, vereador Guilherme, porque as obras, as pontes não foram pagas, isso vai aumentar isso aqui ainda, vereador Guilherme. As pontes aí começaram a fazer, não está aqui nessa dívida consolidada. A Avenida Brasil não fez pagamento, fez uma medição na Avenida Brasil que está parada lá. Primeiro era porque nós seguramos, por que agora não tem trator trabalhando lá 4 cantos na Avenida Brasil? Agora, incompetente, é incompetente mesmo, nós estamos aqui para fiscalizar sim o prefeito municipal. Vem responder para mim quanto que é o resto a pagar aqui, qual que é a pedalada que vai dar. Isso é importante para a população. Aqui está, ó, exclui valores inscritos em restos a pagar. Bem pequenininho, ó. A câmera acho que nem consegue focar aqui, ó. Aqui embaixo, a última linha, em asterisco. Isso é importante mostrar para a população. E eu quero dizer aqui, não sou contra empréstimos para melhorias. Sou contra a falta de prioridade. Sou contra investir dinheiro próprio em lugar que não é prioridade da população, que é sonho. Avenida do Papai, não somos contras, mas não é prioridade do município. Para beneficiar um loteador que vai fazer loteamento lá, quem que não sabe disso? Que gastou 7 milhões na avenida para beneficiar amigo do rei que está fazendo loteamento lá. Qual foi a contrapartida que pediu para o investidor daquele loteamento? Qual foi? Por que não foi o loteamento que asfaltou aquele pedaço? Não foi ele que iluminou? Não, aí eu faço com o dinheiro do povo. E o loteador vai levar o dinheiro e vai largar lá depois, porque a prefeitura fez a avenida para beneficiar o loteador. É isso que não pode acontecer. A prefeitura não cobra o loteador do Imperial, o loteador do Jardim Imperial, que tem que fazer aquelas 2 entradas do bairro, não tem coragem de cobrar. Por que não tem coragem de cobrar? Está no decreto, é a obrigação do loteador. Quantas vezes já falei isso para você, senhor prefeito? Salvador Francelli. Quantas vezes, Henrique, do planejamento? Faça cumprir o decreto. Nem o que assina não faz cumprir. Esse é o prefeito municipal de Mogi de Guaçu, que infelizmente a população não merece. Não merece. Senhor presidente, muito obrigado. Muito bem, o nobre vereador. Não havendo mais oradores, nenhum vereador inscrito, eu agradeço a população que nos acompanhou até esse momento, 20 horas e 45 minutos, e, portanto, encerro a presente sessão, convocando os nobres vereadores para a sessão ordinária a realizar-se dia 13 de outubro de 2020, terça-feira, né? Segunda-feira, dia 12 de outubro, dia da padroeira do Brasil, portanto é feriado, e na terça-feira, às 19 horas, será a próxima sessão. Está encerrada a sessão. Boa noite a todos.